O Dia dos Pais chegando e, é claro, nós queremos homenagear aquele que gerou a vida, que é uma pessoa tão querida e faz de tudo para nos alegrar. Desde o início da história, o Senhor Deus Criador criou o homem ou mulher, fez isso depois que todas as outras coisas criou. Em uma ordem bem clara para aquele casal, ele ordenou: crescei e multiplicai, a terra toda pode encher. Eu estarei feliz em ver outros seres crescendo na terra, parecidos com você. E assim Adão se tornou de todos os pais o primeiro, mas por causa do pecado tudo foi prejudicado, um prejuízo para o mundo inteiro. Adão presenciou a separação de seus filhos no mesmo dia, porque Abel, Caim matou e de perto dele se mudou e foi intensa a sua agonia. Eu fico imaginando que de todos os pais que se faz menção, nenhum deles tenha sofrido tanto da maneira como sofreu Adão. Mas a Bíblia também nos apresenta outro pai que foi muito provado, porque ser pai para ele era um desejo, algo muito almejado. E com a perspectiva de um filho, ele tinha muito tempo sonhado. Já sabem de quem eu falo? Acertou quem disse: Abraão, que pretendeu seguir à risca os caminhos de Deus, a sua orientação, e sempre esteve disposto a entregar a Deus o seu coração. A promessa de um filho encheu-lhe de esperança e mesmo ele chegando à velhice, ele acreditou no que Deus lhe disse e firmou em Deus a sua real esperança. A sua descendência será enorme, como as estrelas que estão no céu a piscar. Será mesmo numerosa, uma nação muito poderosa. Se conseguir, pode até contar. Ao nascer Isaque, seu filho, Abraão, com 100 anos já, era algo tão maravilhoso, tão lindo, tão espetacular, que não dá nem para entender tudo isso. Na verdade, nem dá para imaginar. Mas eis que em certo tempo, quando o menino já era um rapaz, eis que Deus chama Abraão e uma ordem a ele traz: pegue seu único filho, Isaque, a quem tens amor, e oferece em holocausto a mim, que sou o seu Deus e também o seu Senhor. Abraão, embora tristonho, quem sabe nem acreditando, pensando quem sabe às vezes que ele estivera sonhando, resolve em seu coração seguir as ordens de Deus, aquelas que a ele estava mandando. Prepara os apetrechos para aquele sacrifício e para a montanha indicada ele vai. Que tarefa difícil! Ele sobe com o cutelo e o fogo, seu filho estava ao lado, tinha também um jumentinho que de lenha estava carregado. O rapaz observa aquilo, então pergunta ao pai intrigado: pai, aqui está o fogo, o cutelo, a lenha e o punhal. Nós faremos sacrifício verdadeiro, mas pai, por favor, responda-me, aonde está o cordeiro? O pai, quem sabe, engole em seco, mas firme sua fé em Deus está, e então responde ao filho: não se preocupe, filho, Deus proverá. Ao chegarem lá no alto, no lugar por Deus escolhido, imagina o rosto dos dois, o pai e o filho, ambos aflitos. Eles preparam um altar, a lenha é colocada e a vontade de Deus para Isaque pelo seu pai é revelada: você, meu filho, será um sacrifício para Deus. Vou devolver você a ele, pois foi ele quem me deu. Então o filho resiliente não reclama, mas se deita e permite que a vontade do Senhor Deus nele seja feita. Abraão ergue o cutelo para seu filho entregar e de repente ele escuta uma voz de alguém a lhe chamar: Abraão, eu sei que me amas, na vida do moço não tire não, eu já providenciei um sacrifício, Abraão. E quando Abraão abre os olhos, ele vê nos galhos entrelaçados um cordeiro macho e robusto, que para o sacrifício seria usado. Se no primeiro exemplo dado, Adão foi um pai fraco e pecador, vemos no exemplo do pai Abraão uma figura de Deus, o Senhor, porque ele não negou seu próprio filho, mas por amor a nós entregou. Todo homem que é pai deveria se entender a missão tão grandiosa que ele precisa empreender, pois gerar um filho é fácil, mas é preciso muito mais, é preciso ensinar sobre Deus, aí falar dos caminhos de Deus, e isso é uma atividade que cabe aos pais, pois em cada família o pai deveria ser um sacerdote, cujo trabalho incansável, de valor incalculável,
seja livrar o seu filho da morte. E isso se faz com esforço, não é uma obra da sorte. Eu convido a cada pai que me ouve ou me vê nessa ocasião para que siga o exemplo desse homem idoso, esse pai Abraão. Crie os seus filhos para Deus, dê a eles uma educação rebuscada, que a palavra de Deus, a Bíblia, seja em seu lar mais que lida, seja estudada e que sua família aos pés de Cristo seja sempre edificada. Pense nisso.